E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast, A Bíblia e a Ciência. Esse podcast onde um cientista ousa declarar que é a Bíblia que tem autoridade para interpretar a ciência, e não o contrário. Onde um cientista ousa declarar que, de fato, a Bíblia é clara. Ela expõe claramente grandes verdades, verdades científicas, inclusive. Ela é necessária para que possamos entender bem o universo, a vida, e possamos, inclusive, guiar a nossa ciência, avaliar as teorias científicas à luz da Bíblia. Se a teoria científica bate com a palavra de Deus, deve ser uma boa teoria. Se confronta a palavra de Deus, temos certeza absoluta que não é. A geração espontânea, Deus tinha terminado a sua obra. Então, vida não poderia estar aparecendo do nada, de trapos, de lodos, de rios. Poderíamos já ter decidido essa questão muito antes de Pasteur refutar a geração espontânea. Darwin? Evoluímos lenta, gradual e sucessivamente ao longo de milhões e milhões de anos? De uma ameba primordial? Não, a Bíblia diz claro, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus nos fez prontos. Milhões e milhões de anos? Não, a cronologia da Bíblia, a genealogia, a longevidade dos patriarcas, descritas em Gênesis, nos evangelhos, Lucas, Mateus, deixa claro que a Terra é jovem. Há quantos dias Deus criou? Porque em 6 dias Deus criou os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há. Em Êxodo está falando claramente o tempo. Quando Deus falou, quanto tempo demorou para que o universo fosse formado? Salmos 33, 9 deixa claro, porque ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e imediatamente tudo foi formado. Grandes verdades que são anunciadas na palavra de Deus. E se uma teoria científica confrontar essa verdade, indúbio pro Bíblia. A nossa experiência repetida e continuada com os confrontos da Bíblia com a ciência tem mostrado que a Bíblia sempre ganhou esses confrontos. Então, é uma decisão racional ficarmos com a palavra de Deus. E nesse podcast, o 96, falaremos de outra grande verdade científica da Bíblia que foi confirmada com a ciência. Olha só, a Bíblia diz que o universo é jovem, que a Terra é jovem e que a vida na Terra é jovem também. Não tenho dúvidas sobre isso. A Bíblia é clara ao apresentar um universo jovem, uma Terra jovem e uma vida jovem na Terra. A cronologia bíblica, a genealogia, como já discuti, vários versículos deixando essa questão muito claramente exposta. Mas o modelo naturalista diz que não. Olha, foi um Big Bang, ao longo de 13,7 bilhões de anos, que estruturou o universo, que de uma nuvem gasosa em expansão, contra o nada, fez o universo. Estruturou os planetas, as estrelas, as galáxias, os cometas. Mas será que faz sentido? Será que temos como avaliar, inclusive, esse modelo frente à palavra de Deus? Sim, temos. Essa série do podcast 96 agora, estamos nessa série, tem o chamado de ecos do passado. O passado não temos mais acesso a ele, mas os ecos do passado podemos ouvir. A Bíblia diz claramente em Salmos 19:1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não ouvimos a sua voz, não temos vídeos, não temos selfies, mas se ouve claramente
a voz dos ecos do passado, das evidências. E, nesse podcast, falaremos sobre um desses ecos do passado. O título é esse: O Problema do Horizonte, ou da homogeneidade do universo. Os ecos estão aí para que possamos ouvi-los? Sim. Olha, se o universo foi formado por aquela grande explosão, o que aconteceria? Uma fonte de calor muito intensa teria originado esse universo. E o universo, portanto, deveria ser mais quente numa região e mais frio em outras. A propagação dessa nuvem gasosa em expansão causaria uma diferença muito grande de temperatura, por exemplo. Mas não é assim que observamos o universo. As vozes do universo falam claramente que esse universo foi feito pronto. Não poderia ter originado dessa grande explosão. Por quê? Porque o universo é isotrópico. Diferentes partes do universo, seus extremos, por exemplo, são idênticos. Grandes distâncias mostram que a mesma composição, a mesma temperatura, 2,7 Kelvin, uma temperatura extremamente baixa, e outras propriedades físicas por todo o universo são idênticas, essas propriedades, essa temperatura. E não faz sentido no modelo naturalista, porque nós deveríamos ter um universo diferente, não isotrópico, não homogêneo, como observamos. Esse é um grande problema para o modelo naturalista, reconhecido inclusive por quem propõe o modelo, o problema do horizonte, ou da homogeneidade do universo. O universo, dizem, tem 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que aconteceria? Então, nós deveríamos ver uma assimetria nas características das propriedades, na temperatura. Mas o universo é todo homogêneo. Mas aí eles falam o seguinte: não, sabe o que aconteceu? Foi um primeiro bang que criou essa nuvem gasosa de expansão e teve uma outra grande explosão, o outro bang, né? Seria o Big Bang Bang. O que acontece nessa outra grande explosão é chamada de inflação. Uma inflação extremamente rápida, extremamente ajustada, homogeneizou a temperatura do universo. Isso faz sentido? Não faz. O processo seria extremamente bem ajustado, extremamente rápido. Frações de segundo apenas para que tudo isso pudesse ser homogeneizado. E todo mundo que estuda bem o modelo percebe que isso é uma explicação ad hoc que foi criada, a inflação, para tentar explicar o inexplicável do universo, a sua homogeneidade. Para que o universo pudesse ser assim, homogêneo como que ele é, deveria ter ocorrido trocas de calor entre os seus extremos, mas 93 bilhões de anos-luz e o universo só tem 13,7. Não haveria tempo suficiente para o universo ser tão isotrópico e homogêneo como ele é. Um grande problema. E as explicações soam como desesperações, como eu as chamo, de explicações desesperadas. Mais uma grande evidência de que o universo foi feito pronto, estruturado, homogeneizado, isotrópico, por um grande Deus que estabeleceu as condições iniciais, ajustou tudo finamente. E o modelo naturalista não faz sentido, porque precisa de milagres atrás de milagres. O primeiro milagre do primeiro bang e o segundo milagre da inflação, o segundo bang, é o Big Bang Bang. Não faz sentido no modelo naturalista o universo que observamos. Faz sentido o universo descrito na palavra de Deus, porque ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e logo tudo foi criado. Ele soprou o universo com sopro pelo Espírito de Deus,
o sopro de sua boca, e estabeleceu um universo homogêneo e isotrópico pelo poder único e exclusivo de sua palavra. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.